Palavra para o Dr. Guilherme Veiga Chaves. Excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, a quem saúdo na pessoa das demais ministras, excelentíssimos senhores ministros, subprocurador-geral da República, advogados e advogados, a quem saúdo na pessoa da competente advogada Janiele Nunes, servidoras, servidores, demais presentes. Eu começo, excelências, respondendo a uma pergunta que a ministra Isabel Galotti fez na segunda sessão. Esse processo se iniciou lá. A pergunta da ministra Isabel Galotti foi: ainda existem famílias morando em prédios com risco de desmoronamento, pessoas que são proprietárias desses imóveis? Lá eu respondi, ministro Antônio Carlos, 620 prédios. Eu estava enganado. O número atual são 2.193 prédios com famílias carentes que compraram esses imóveis do governo, morando com risco de desmoronamento detectado pelo Instituto Tecnológico de Pernambuco, num laudo confirmado pela própria Caixa Econômica Federal. O que se discute aqui hoje é o termo inicial da prescrição, quando nasce o direito de ação para pleitear a cobertura securitária. E aqui, uma questão muito clara: não se discute o mérito, como se tentou confundir na sustentação anterior, a quem eu peço vênia e com um respeito enorme que tenho ao advogado. Não se discute mérito aqui. Se discute quando nasce o direito de ação para cobrar um seguro em razão de um vício oculto de construção. A resposta está no próprio artigo que prevê, artigo 202, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B. Prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. Por que da ciência? Porque, excelências, eu só posso tratar um problema quando eu descubro que tem um problema. Eu só posso reclamar a recuperação de um vício oculto quando eu descubro que o vício é do conhecimento da parte. Da mesma forma, só posso tratar um câncer quando descubro e sou diagnosticado com câncer. Eu divido a sustentação oral, então, em 3 partes. Primeiro, a relevância da questão federal. Infelizmente, muitos brasileiros acreditaram no sonho da casa própria, ministro Mauro Campbell, comprando imóveis do próprio governo. Acreditem em mim, o sonho da casa própria. Mas o que eles não sabiam é que estavam comprando um pesadelo. Imóveis com vícios ocultos na construção, que vieram tempos depois a apresentar problemas, ministro Raul Araújo, na fundação dos prédios, na fundação das casas. E a partir daí se tornou um pesadelo na vida dessas pessoas, como, por exemplo, na vida de João, que depois de um longo dia de trabalho, voltando para casa de ônibus, descobriu que o imóvel dele, o prédio, tinha desmoronado, matando a sua esposa, matando seus 2 filhos. Foi nesse dia que ele descobriu o vício de construção. No dia seguinte, enterrou seus familiares. E ato contínuo, 2, 3 dias depois, ingressou com uma ação de seguro que dura até hoje. E 20 anos depois, estamos aqui discutindo se ele entrou com a ação no prazo correto, 3 dias depois que ele tomou conhecimento do vício construtivo. Esse pai perdeu tudo. E a prescrição ameaça apagar a última chama de esperança desse cidadão. É disso que se trata o julgamento de hoje. Um outro ponto muito importante é a análise econômica do direito na aplicação de precedentes vinculantes. O Supremo Tribunal Federal, em boa hora, contratou Marcelo Rezende, que era economista-chefe do CAD, justamente para fazer a análise econômica do impacto das decisões judiciais. Ele faz parte do NUAD, que é o Núcleo de Análise Estatística, um outro composto por 3 núcleos do Supremo, os outros 2 desenvolvidos pela professora doutora Trícia Navarro e o professor doutor Matheus Casimiro. Em boa hora, ministro Herman Benjamin, o STJ poderia adotar a metodologia de ter em seus quadros um economista, para que a comprovação dos dados se tornasse científico e não apenas argumentos das partes. Por conta disso, ministra Nancy, nós contratamos, para esse caso,
o professor economista Roberto Luiz Troster, doutor em economia pela USP, pós-graduado em banking pela Stolen School of Banking. Mas, principalmente, foi o chefe, ministra Maria Tereza. Isso sim, o chefe, economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e da Associação Brasileira de Bancos. Um especialista renomado que esse ano de 2024 ganhou o prêmio de Economista do Ano. E pedimos nós um parecer ao professor sobre qual o impacto econômico dessa decisão. E ele falou, a princípio, zero. Por quê? Estamos discutindo prejudicial de mérito e não mérito. O mérito dependerá de perícia, o mérito dependerá da extensão do dano. Aqui hoje só se discute se entrou no prazo ou fora do prazo. Mas se avançássemos para o mérito, o que diz o professor Troster? Diversas questões não foram levadas em consideração nos argumentos apresentados pela Caixa Econômica Federal e Seguradoras. O que ele disse? Outra estimativa implausível, feita pelas seguradoras e pela CEF, considerou que todos os contratos averbados seriam objeto de ação judicial e que todas essas ações teriam êxito. E é por isso que dá um número astronômico. Não se pega um fato conectado pela realidade, e não sou eu que estou dizendo, é o professor Troster, um economista consagrado. E ele coloca, no pior cenário, para a seguradora, o impacto econômico seria de 1,4 bilhões de reais. Parece muito, eu sei. Mas aqui, este primeiro trimestre, o seguro habitacional, segundo a CNSEG, em matéria que foi apresentada pelo Valor Econômico, declarou que arrecadou, no primeiro trimestre de 2024, 2,3 bilhões de reais. Então, com a arrecadação do primeiro trimestre, se pagaria um problema habitacional de 20 anos. Então, não quebra ninguém essa ação. É fundamental, então, que baseemos nossos dados em análises concretos, em evidências científicas, evitando distorções e argumentos ad terrorem tão próprios quanto contados pelo governo e pelas seguradoras. Passo, então, à terceira fase, terceiro ponto da minha sustentação oral. A confiança nas decisões judiciais é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Assisti recentemente uma palestra impactante do ministro Mauro Campbell Marques, em que ele falava sobre a importância da segurança jurídica e da jurisprudência estável para que se tenhamos um país previsível. Duas teses estão sendo discutidas aqui hoje. O princípio da actio nata, a ciência inequívoca como prazo deflagrador de 1 ano para se entrar com ação, que é uma tese defendida pela ministra Nancy Andrighi e apoiada ministra Nancy Andrighi em 1.753 decisões dessa corte proferidas em seguro habitacional nos últimos 35 anos. E eu tive esse cuidado de nominar no processo esses números e os números dos processos. E, de outro lado, a tese defendida pela ministra Isabel Galotti, de que a quitação do contrato deflagraria o prazo prescricional, independente da ciência ou não do sinistro, apoiada em 3 decisões que surgiram a partir de 2019. 3 por quê? Porque a decisão do ministro Salomão na segunda sessão não conta, porque ela estava tratando de outro assunto, e a decisão do saudoso ministro Sanseverino também não conta, porque logo em seguida ele reviu a posição para manter a jurisprudência íntegra e estável. O que se discute na tese contrária à posição que defendo aqui é de que a quitação deflagra o prazo prescricional independente da ciência. Então, imaginem, Vossas Excelências, moradores do mesmo prédio, porta com porta, compraram o imóvel no mesmo dia, financiaram no mesmo dia, e porque um financiou em 5 anos e o outro financiou em 30 anos, o prazo prescricional para quem pagou antes todo o estoque de prêmios vai ser deflagrado antes de quem financiou em 30 anos. O que é que essa corte está passando como mensagem sobre isso? Que não se deve financiar imóveis em menos do que o prazo máximo.
E o que é que tem a ver o financiamento com o sinistro de vice-construção? Absolutamente nada. Estaria tratando injustamente aquele mutuário que financiou em menor prazo. Não se está falando que seguro é imprescritível, não, e que essas ações são imprescritíveis de forma alguma, longe de mim. O que eu estou querendo dizer é que a própria seguradora, ao tomar 3, 4 avisos de sinistro daquela localidade, ela pode ir nos imóveis, verificar se tem sinistro em outros e ela própria já comunicar. Existe sinistro, e a partir dali está contando o prazo prescricional. O que não pode é uma atitude passiva e depois tentar alterar a jurisprudência dentro do Superior Tribunal de Justiça, violando a confiança em 1.753 decisões dessa Corte, que sempre declararam que é o princípio da Actio Unata. Fizemos, ministro Humberto, graças à confiança e à coragem de Vossa Excelência, já 5.000 acordos em casa. 5.000 acordos em casa na mediação daqui do STJ. E eu digo a confiança e a coragem de Vossa Excelência porque teve a coragem de abrir o fórum na pandemia para que essas pessoas pudessem ser indenizadas fazendo o mutirão piloto. Então, há problema em casa? Há. A própria Caixa disse, é a Caixa que está indicando quais são os imóveis que a gente deve pagar e quanto deve pagar. Não sou eu, não é o Ministério Público Federal ou Estadual, é a Caixa. Fizemos 5.000. E graças a Deus, agora para prédio, abriu-se a possibilidade com a resolução 480 que autorizou o pagamento de prédio. Uma boa vantagem, porém ainda tímida. E tímida por quê? Previu no máximo indenização para 431 prédios, ministra Nancy Andrighi, deixando de fora 2.193 prédios. O que é que a gente vai fazer com 2.193 prédios se a resolução limita a 493 prédios apenas? Pior do que isso. Diz que ali são os de risco muito alto. Tem 73 laudos aqui de prédios interditados que não constam dessa resolução dos 493, que são 133 inicialmente agora, e os 200 e pouco depois. Esses 73 estão fora, estão no limbo. Então, essa é a minha preocupação. A resolução é boa, mas primeiro tem que ampliar o valor dela para que seja pelo menos o valor mínimo de um imóvel do Minha Casa Minha Vida faixa 1, e não limitar os imóveis, que é como acontece nas casas do seguro habitacional. Deixar de fora 2.193 cria um problema. São prédios classificados não como risco muito alto, mas como risco alto, ministros. E nenhum de nós dormiria uma noite com a nossa família num prédio classificado como risco alto, e por isso que a solução tem que ser global. Aqui estamos entrincheirados, um tentando derrotar o outro em suas teses, mas na mediação estamos de mão dadas para solucionar esse problema. O que me incomoda, em alguma medida, e peço vênia, é que o presidente da República está indo a Pernambuco pagar essas indenizações, teve lá semana passada, e o advogado-geral da União irá, com todo respeito, sustentar uma tese de que está prescrito. Como iremos fazer os acordos se for declarada a prescrição desses processos? Então, concluindo, senhores ministros, esse precedente ele pode ser julgado e editado olhando para trás, olhando para 1.753 julgados, mas ele pode também ser editado olhando para frente, dando esperança que pessoas que sonharam com a casa própria possam ter o mínimo existencial, que é a dignidade de um lar seguro. Em conclusão, eu deixo uma única reflexão. A verdadeira medida de uma sociedade é como ela trata os seus membros mais vulneráveis. E encerro com um pedido. 5 anos de suspensão nacional dessas ações, mais de 10 pedidos meus para retirada da suspensão nacional. Porque tem pessoas com contrato ativo que não deveria estar com processo suspenso, então, e está com processo suspenso. Mais uma vez, eu peço que, de forma colegiada, se delibere pela retirada da suspensão nacional, caso esse processo não se encerre hoje. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Agora passo a palavra para a doutora Ana Tereza Basílio.